Olá, estamos iniciando mais um Momento Tecnologia. Aqui ao meu lado o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. E hoje nós trazemos uma figura, já foi de peso, porque o nosso presidente emagreceu, o José Tadeu da Silva, presidente do CREA já por 2 vezes, tem uma folha de serviço prestado para a nossa comunidade de profissionais da área de engenharia e arquitetura muito grande. Trata-se do engenheiro civil José Tadeu da Silva, que é de Ouro Fino, Minas Gerais. Presidente, seja muito bem-vindo aqui ao Momento Tecnologia. Obrigado. Eu sempre que estive nessa região, aqui, em especial na cidade de Osasco, sempre muito bem recebido pelos colegas profissionais, pela Associação dos Engenheiros daqui de Osasco e também pela UNARO, né, que congrega aí as 11 entidades aqui de todos os municípios da região. Então eu quero saudar a todos, dar um abraço e dizer que hoje nós estamos fazendo aí 79 anos, comemorando nosso dia, o dia do engenheiro, o dia do agrônomo, e fica aqui o nosso parabéns a toda a categoria profissional. Muito bem, Tadeu, eu queria primeiro agradecer, tá? Eu conheço bem como é a tua agenda, eu sei o sufoco que você passa em cumprir todos os seus compromissos, e daqui a pouco nós vamos falar disso, mas eu queria realmente agradecer por você ter vindo, ter nos atendido. Aliás, sempre você atendeu o Osasco muito bem, né? Obrigado, Tadeu. Olha, e é um prazer maior ainda nós estarmos aqui comemorando hoje a gravação desse programa. Telespectador, está sendo dia 11 de dezembro de 2012, no dia do engenheiro. Então, o presidente do CONFEA, que representa aí, eu gostaria que o próprio presidente explicasse esse conselho, né, federal. Mas é uma honra, é um prazer muito grande, porque hoje faz 79 anos, presidente. O porquê do Dia do Engenheiro? Vamos começar por aí. Nós começamos aí a formar os primeiros engenheiros no século XIX, quando a corte portuguesa veio ao Brasil e foram criadas as primeiras universidades, a Politécnica da USP, Politécnica do Rio de Janeiro. E à medida que foram formando profissionais no Brasil, eles foram se organizando, começando lá pelo Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, em 1886. Depois, em 1916, 17, criou o Instituto de Engenharia de São Paulo e veio criando o Clube de Engenharia da Bahia, o Clube de Engenharia de Pernambuco, Sociedade Mineira de Engenheiros, Associação Catarinense de Engenheiros, Instituto dos Engenheiros do Paraná, Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul. E essas entidades sentiram a necessidade de criar um conselho para a fiscalização do exercício profissional, porque o exercício indiscriminado dessas profissões coloca em risco a sociedade. E em 1933, no dia 12 de outubro, o Getúlio Vargas fez um decreto regulamentando a profissão de agrônomo, e em 1933, no dia 11 de dezembro de 1933, veio um outro decreto regulamentando daí a profissão da área tecnológica, criando o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, então, né, e os Conselhos Regionais de Engenharia. Em função dessa data tão importante de regulamentação do exercício profissional, ficou então instituído o dia 11 de dezembro como dia do engenheiro, do agrônomo, do agrimensor, enfim, dos profissionais da comunidade tecnológica. Tadeu, eu queria interromper você um pouquinho. Você tem uma cara, para o telespectador, o CONFEA é uma coisa assim, não muito palpável, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Mas eu queria que você contasse uma historinha breve dessa tua carreira. Quando começou lá em Mogi, como presidente da associação, dá uma pinceladinha nisso pra gente. Viu, gente, eu comecei com 10 anos de idade, né? Eu era engenheiro de manutenção de sapatos, engraxava sapatos. Então eu já tinha esse tino para engenharia. E lá em Minas Gerais,
O Paulo disse que eu sou nascido em Ouro Fino, fui nascido e criado lá. Uai, sou. Os mineiros têm um costume de perguntar, moleque, o que você vai ser quando crescer? E eu dizia que ia ser engenheiro civil. Né? E com 22 anos eu já tinha colado grau em engenharia civil em Campinas. Né? Aí fui para Mogi Guaçu trabalhar numa construtora e lá não tinha uma organização da categoria profissional. Então eu comecei a procurar os colegas nas empresas, nas indústrias, e regimentamos aí um grupo de profissionais e criamos a Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos de Mogi Guaçu, cidade próxima aqui a Campinas, né? E de Mogi Guaçu, eu acabei tendo contato com a Associação de Campinas, Engenheiros de Campinas. A Associação de Campinas, ela antecede o Conselho Profissional, porque nós fomos criados no dia 11 de dezembro de 33, e a Associação de Campinas foi criada em maio de 33, antes do sistema existir. E por questões do destino, quem presidia a Associação de Campinas era o engenheiro João Bucater Neto, que era meu colega de turma, formou comigo em engenharia civil. Eu estava em Mogi Guaçu, trabalhando na construtora, e o João lá na Eletromontagem Campinas, e se tornou presidente de Campinas. E numa reunião da FAIASP, naquela época a FAIASP foi organizada em 79, e eu criei a associação em 82, 3 anos depois, teve uma reunião lá no Guarujá, lá no litoral Guarujá e Bertioga, e lá eu encontrei com o João, presidente de Campinas. Encontrei o Pietro aqui, Migranzetti, ex-presidente de Osasco, nessa reunião lá do Guarujá, uma reunião da FAIASP. E aí passei a interessar pela FAIASP, o João se candidatou a presidente e nós fomos para a FAIASP, onde eu ocupei o cargo de secretário e o João de presidente. E passei por todos os cargos da FAIASP. Não? Fui vice-presidente, tesoureiro, membro do Conselho Fiscal, suplente do Conselho, enfim. Eu estava sempre num cargo, independente de ser mais importante ou menos importante, trabalhando. E trabalhei na FAIASP durante mais de uma década, aí, ajudando a federação, fundando associações por todo esse estado, ampliando o nosso associativismo, porque eu sempre acreditei que a categoria tem que estar organizada para realmente ela poder integrar a categoria, articular as ações da categoria e buscar valorização profissional. Aí fui presidente da FAIASP, e a FAIASP é uma grande força no estado, e depois da FAIASP tive a honra que os paulistas me deram, né? Eu já paulistei, porque eu estou quase mais da metade da minha vida aqui em São Paulo, e os paulistas me deram a honra de presidir o conselho mais importante do Brasil e que está do mundo, que foi o CREA de São Paulo, onde eu exerci por 2 mandatos a presidência do CREA São Paulo. Mas eu tinha uma meta, tinha um sonho de inserir a engenharia do Brasil, né, a agronomia do Brasil, enfim, os profissionais da área tecnológica na questão internacional. Porque hoje está tudo globalizado, independente do lugar que você está no planeta exercendo a tua atividade profissional, você, através da internet, você coloca o teu trabalho em qualquer lugar do mundo, do planeta. Então a gente tem que ter essa consciência que hoje o profissional ele não pertence apenas a um município, apenas a um estado, a um país. Ele pertence, a inteligência dele, o conhecimento dele pertence ao mundo, para promover condições melhores para a população. Porque tudo que a população precisa são as transformações dos recursos naturais para garantir essa melhor qualidade de vida, né? É habitação, é saneamento básico, é energia, é transporte, seja o transporte ferroviário, transporte rodoviário, portos, seja o transporte aéreo, tudo o que precisa, né? As grandes arenas que estão sendo construídas, os estádios que precisam do conhecimento do engenheiro, também do arquiteto, a questão da acessibilidade, né? As pessoas que precisam ter as suas habitações em condição de acessar, enfim, os viadutos, as pontes, toda a infraestrutura de um país que passa pelo nosso conhecimento. E eu projetei, desde quando fundei a associação, né, um caminho a seguir em defesa da categoria e da valorização profissional. Com isso, eu cheguei à presidência também da Federação Brasileira de Associações de Engenheiros, a FEBRAE, consequentemente, através da FEBRAE, que estou ocupando agora a presidência do CONFEA. A FEBRAE me ajudou a chegar à presidência do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Brasil, e na convenção em Cuba, agora em abril, eu fui eleito também pelos 29 países das Américas, presidente da UPAD, que é a União Pan-Americana de Associações de Engenheiros. Então, foi essa a carreira que a gente fez aí a nível nacional, estadual, municipal, estadual, nacional e internacional, lutando dia a dia, colocando toda a minha vida
na busca incessante da valorização das nossas profissões. Tadeu, você vai me permitir? Nós vamos chamar só um intervalozinho e depois nós vamos dar continuidade no nosso programa. Não saia daí, voltamos já. Muito bom, Paulo. Então, agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e logo em seguida retornaremos com essa entrevista interessante com o Pércio. Não saia daí, é rápido. Pra gente, qualquer tarefa é um grande desafio, mas para você ajudar é muito mais fácil. Não adianta dizer que tá ocupado que a gente vai continuar chamando. Alô? Liga pra gente. É fácil. A ACD, sua ajuda é o que nos move. Ajude a Polícia Militar a ajudar você. Ao ir com seu filho a lugares de grande movimento, coloque no bolso de seu filho um papel com nome e endereço. Sempre segure a mão do seu filho. Polícia Militar. A segurança que você vê. Olá, estamos de volta com o programa Momento Tecnologia, um programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Hoje trazendo aqui a figura mais importante da engenharia no Brasil, que é o José Tadeu da Silva, o nosso querido engenheiro civil, e que é presidente do CONFIA, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Tadeu, eu queria que você me falasse uma coisa. Eu fiquei sabendo que estão tramitando algumas leis que você está apoiando também, é claro, você está trabalhando para que isso seja aprovado. E uma delas que é importante e o telespectador deve saber é a lei da vistoria para as obras já construídas. Uma vistoria que vai trazer a garantia de que aquilo está funcionando bem e que ele não vai ter problema, é isso? Exatamente, nós temos um papel social que está inserido na nossa lei que regulamenta a nossa profissão, não? Que as nossas profissões são caracterizadas por realizações de interesse social e humano, assim está na nossa lei. E dentro desse papel social, nós ficamos muito preocupados com os acidentes que aconteceram, aquelas marquises que caem na cabeça do cidadão que vai passando na calçada, aquela laje que rompeu lá em São Bernardo do Campo, o acidente lá no Teatro Municipal lá do Rio de Janeiro, esses acidentes que ocorrem muito aí com vítimas aí nos parques, como aconteceu ali no Hop Harden na estrada de Campinas. Enfim, esses deslizamentos de área de risco que acontece muito agora, né? E dentro desse foco, nós sabemos que o conhecimento da engenharia é que tem a solução. E só que precisa de regulamentação, a nossa lei de 66 não previa isso. E está tramitando no Congresso uma lei que trata da obrigatoriedade da inspeção periódica, com laudo de vistoria, de época em época, para garantir a boa manutenção dos edifícios e a saúde do edifício, porque o prédio ele é como uma pessoa, ele tem, nós temos que ir periodicamente nos médicos, né? O plano de saúde de um jovem custa mais barato que o plano de saúde de uma pessoa mais idosa. A mesma coisa, um prédio novo é uma situação, um prédio mais antigo difere e temos que ter então essa manutenção periódica, principalmente nos locais de grandes eventos, como num cinema, num teatro, num shopping center, que depende muito dessa vistoria e manutenção para diagnosticar o que precisa fazer para garantir a saúde desse edifício. É um projeto muito importante e nós estamos apoiando no Congresso Nacional. Presidente, nós que acompanhamos já a sua jornada, a sua carreira no campo de participação das instituições, presidente do CREA por 2 vezes, já da FAIASP, que é a federação, por 3 mandatos,
do CONF, agora que é a maior, vamos dizer, a maior representatividade dos engenheiros agrônomos do Brasil, né? Nós que acompanhamos, vemos sempre uma preocupação muito grande sua por parte, naquela parte de valorização da profissão, valorização do profissional. Fora do país, fora do Brasil, os profissionais também têm essa mesma dificuldade que o Brasil tem a mesma proporção de profissionais que trabalham nas áreas devidas ou não? A nossa engenharia, eu sempre digo que não fica devendo nada para a engenharia do mundo. Nós temos as nossas grandes empresas de engenharia registradas no sistema CONF-ECREA Mútua, e essas empresas prestam serviço lá fora com os nossos profissionais brasileiros. Nós não ficamos devendo nada. Mas a gente tem que olhar também o foco da valorização profissional neste momento importante, nesse momento ímpar que atravessa o Brasil. É indiscutível que o Brasil está numa estabilidade democrática, né? A democracia estável, nós temos uma estabilidade econômica também indiscutível, já somos a 6ª maior potência econômica do planeta, né? Mas o nosso país precisa desenvolver, o Brasil precisa de muita infraestrutura, tem riquezas minerais, tem tudo, vai ter a Copa do Mundo 2014, vai ter as Olimpíadas de 2016, temos também aí o pré-sal, enfim, tudo no Brasil, e as riquezas que precisam ser transformadas em bens às pessoas e ao próprio mundo. E isso passa pelo conhecimento da engenharia. Então é um momento ímpar em que o país, para crescer, para desenvolver, e para continuar nesse status, não basta ser maior potência econômica e não adianta também ter a estabilidade democrática. Nós precisamos ter a estabilidade social e também a sustentabilidade ambiental, que vai envolver o conhecimento da engenharia. Então o Brasil nunca precisou tanto da engenharia como nesse momento. E isso nos leva a um reconhecimento da sociedade, que é a nossa valorização profissional. Tá. Fora do país, tem um número maior de profissionais que trabalham na área, que trabalham nas empresas públicas. Qual é a proporção, presidente? Diz que mais de 50% lá fora são profissionais que são profissionais mesmo. Veja, que eu acabei de dizer, né, Paulo? O desenvolvimento de uma nação, o progresso de uma nação não se constrói sem o conhecimento da engenharia. Não há como, né, da engenharia da agronomia. Tanto que a agronomia é que garante o superávit do Brasil. Não, o agronegócio garante o Brasil um superavitário no planeta. Mas o que acontece? Nós da engenharia, né, lá fora, você estava colocando a questão internacional, né, nós temos os concorrentes do nosso país. O BRIC, por exemplo, Brasil, Rússia, Índia, China. E tem também os países desenvolvidos, a China, os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha. Lá, 80% da estrutura pública deles são constituídos por profissionais da área tecnológica, engenharia, arquitetura, agronomia. No Brasil, e 20% das demais profissões, que são importantes também, como advogados, economistas, administradores. No Brasil, essa curva inverte, e nós não temos 10% dentro da máquina pública. E o Brasil precisando de infraestrutura, então ele vai levar uma desvantagem, né? Porque não é o economista, não é o administrador que vai projetar pontes, viadutos, aeroportos, hospitais, usina para produzir energia elétrica, seja atômica ou não, nuclear ou as hidrelétricas, enfim, sem o conhecimento da engenharia dentro da estrutura, o país fica em desvantagem. Então o Brasil, para se manter nesse momento em que está entre a 5ª maior potência, 6ª e evoluir, ele precisa muito de ciência, tecnologia e inovação. Um país que não prestigia isso, ele não consegue superar os demais e vai levar desvantagem mesmo. Pode cair até 2022 para a 15ª, 16ª posição. Então, há necessidade do conhecimento da engenharia e, consequentemente, o reconhecimento do valor desses profissionais no Brasil. Tadeu, eu quero dirigir agora ao profissional que está assistindo. Eu sei que está tramitando também no Congresso, e você está acompanhando, a lei que pune aquele mau profissional, ou nem seja profissional, que executa serviços sem estar habilitado para isso. Ou seja, o exercício ilegal da profissão. Como que está isso lá em Brasília?
Nós temos aí mais de 3.600 trabalho, ofício ou profissão, e a Constituição coloca que é livre todo trabalho, ofício ou profissão, atendida a qualificações profissionais que a lei estabelecer. E a engenharia tem qualificações previstas na lei, porque não pode ser exercida indiscriminadamente, porque ela coloca em risco o patrimônio material e moral das pessoas, né? Visa a incolumidade pública. Essa é a razão de existir de um conselho de profissão. Não permitir que as atividades de empreendimento da área da engenharia, da agronomia, sejam realizadas sem que tenha um profissional habilitado. E muitas vezes, pessoas leigas que não têm um notório conhecimento técnico-científico ousam exercer ilegalmente a profissão e colocam em risco, inclusive, a vida das pessoas, né? Diante dessa situação, em 2002, eu era presidente da FAIASP, nós apresentamos uma minuta de projeto ao deputado Mendes Tame, que colocou lá no Congresso, transformando o exercício legal das nossas profissões em crime. Esse projeto está tramitando lá desde 2002, quando termina a legislatura, vai para arquivo, desarquiva o projeto, e hoje esse projeto está no Senado. Ele está na mão do senador Pedro Taques, e é um projeto que a gente está trabalhando para ver aprovado, porque é importante que seja transformado o exercício ilegal da profissão em crime, para coibir que pessoas não habilitadas insistam em realizar as atividades inerentes a esses profissionais que têm um notório saber para isso. Certo. Bem, para ter o profissional, precisa ser habilitado, e para ele falar mais forte, ele tem que estar junto com o outro profissional. O presidente Tadeu é um associativista de carteirinha e valoriza muito a questão das associações. No caso, o nosso presidente aqui da Associação de Osasco, o Egídio, da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco, faz um trabalho importante, mas eu queria lembrar, também como associado da associação, que foi na passagem pelo CREA do engenheiro Tadeu, né, do José Tadeu da Silva, pela passagem do CREA, que fez a doação lá que fez a viabilização do projeto da nossa sede, né, Egídio? Na verdade, quando o Tadeu foi presidente do CREA, nós conseguimos, com a força dele também, né, e de alguns políticos aqui da região, nós conseguimos o terreno incomodato da prefeitura, e aí ele viabilizou uma parte financeira e uma parte de conhecimento, o apoio moral para a gente estar fazendo. Se tudo correr bem, eu acredito que em agosto, no aniversário da associação, nós estaremos inaugurando e o Tadeu vai estar aqui. Já garantiu que vai. Há de se reconhecer também a luta, a batalha do Pietro, né? Pietro Miosetti, arquiteto, que também esteve sempre junto, né? Não dá para pensar a associação sem o Pietro, né? Não. Ele fala, ele é igual o Filipão, né? Ele fala muito, mas é nosso amigo querido, né, Egídio? Na verdade, o Pietro, todos nós temos defeito, né? O Pietro. Né? Não, mas isso não é um defeito no caso do Pietro. Pietro é amigo. Pietro, ele é muito amigo. Então, Pietro, às vezes, ele pega por isso. Ele é um ícone aqui da Associação de Osasco. E nós demos todo o apoio moral e também material, com verbas do CREA, na época que presidiu o CREA São Paulo, porque eu entendo que é muito importante o profissional estar associado numa associação, que é uma união de profissionais. A associação, ela integra a categoria, ela organiza a categoria, ela promove a defesa do profissional, ela faz a articulação política da categoria, a mobilização da categoria. Então é um papel muito importante que a Associação de Osasco faz aqui, como todas as demais associações filiadas à FAIASP e à FEBRAE fazem também. Porque é através da categoria organizada que nós promovemos os nossos avanços, fazemos com que o nosso trabalho se transforme em bens à pessoa e, consequentemente, as pessoas nos reconhecem e nos valorizam. Isso se chama valorização profissional. Por isso, nós precisamos fortalecer as nossas associações para que elas cumpram esse papel importante de mobilização, de articulação da categoria e de defesa da categoria, buscando a valorização dos nossos profissionais, tão importante para o país e principalmente para a população. Porque Deus, quando fez o mundo, Paulo, era um caos. E aí ele colocou ordem no caos.
E aí ele ficou imaginando quem é que eu vou colocar, dessas várias profissões que existem, quem que eu vou colocar para manter o planeta organizado sem destruir o planeta. Ele olhou e falou assim, o pessoal da engenharia, da arquitetura, da agronomia, que é o pessoal que tem um notório conhecimento para transformar os recursos naturais em bens das pessoas sem causar danos ao meio ambiente. Então nós somos contemplados por Deus e eu costumo dizer que nós somos os profissionais do bem, porque eu nunca vi um profissional da engenharia, da arquitetura e da agronomia, ao exercer a sua profissão, estar fazendo algo de mal para o seu semelhante. Nós estamos sempre projetando algo para construir o bem das pessoas, por isso nós somos os profissionais do bem que estamos aí na Associação dos Engenheiros de Osasco, de Arquitetos de Osasco, que vai ter essa casa própria aí, se Deus quiser, né? Com a graça de Deus teremos, para congregar essa categoria que são chamados os profissionais do bem do país. A nossa visão, então, Deus lá em cima é um grande arquiteto que comanda tudo isso, ele é um grande arquiteto do universo, ele é um grande geômetra do universo, grande engenheiro do universo, né? Sim. E é por isso que ele tem essa ligação grande conosco da categoria profissional. Presidente, olha, eu quero agradecer em meu nome a participação aqui nesse programa, agradecer ao meu presidente que nos convida sempre para estar junto, o Egídio Angerami, que é presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Agradecer a sua vinda aqui ao nosso programa, ao CONFEA, o programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos. É a maior autoridade hoje do país para falar em nome dos engenheiros e agrônomos. E no seu dia, né? No dia do engenheiro. Uma feliz coincidência, e eu quero agradecer em primeiro lugar a ele lá em cima, ao nosso grande arquiteto, a sua vinda aqui ao nosso programa, e agradecer ao meu presidente, deixar os instantes finais então para o nosso convidado fazer a sua apresentação, a sua despedida do nosso público. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade que a Associação de Osasco nos dá de vir aqui falar aos colegas profissionais aqui de Osasco e de toda a região, e imensamente agradecido, honrado pelo convite, Egídio. É sempre uma honra vir aqui atender um chamamento da nossa Associação de Osasco, e quero deixar aí a cada profissional da engenharia, da arquitetura, da agronomia, embora os arquitetos estão agora com o conselho próprio, mas eu gostaria a todos os profissionais da área tecnológica, aos profissionais do bem, deixar aqui o meu carinho, o meu abraço a todos vocês e deixar a porta do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia aberta à Associação de Osasco, de todos os seus associados, de todos os profissionais e empresas aqui da região. O Conselho Federal está aberto a todos vocês, é um prazer recebê-los lá em Brasília. Tadeu, para encerrar, eu quero agradecer você. Já falei no início, sou conhecedor dos problemas todos que você tem de agenda e não se furtou em momento nenhum e está vindo e nos ajudando e fazendo esse programa maravilhoso que você está gravando hoje. Muito obrigado do fundo do coração. Eu que agradeço. E nós agradecemos a você, telespectador, que tem dado a honra da audiência. Nós vamos ficar por aqui agora. Continue na nossa programação na TV Osasco. Um grande abraço a todos.